E aí galera, beleza? Quem fala é o MG. Deixa eu mais pra vocês. E galera, no vídeo de hoje, pera aí, deixa eu só ajeitar o áudio aqui para vocês, pra ficar tudo certinho aqui. E bem, no vídeo de hoje galera, nós vamos começar mais um compro ou não compro. E o vídeo de hoje de compro ou não compro será de Assassin's Creed. Sim, eu quero mostrar aqui pra vocês toda a série de Assassin's Creed. Eu estive pesquisando muito para fazer esse comprando que eu falei pra vocês. Eu tenho dois jogos de Assassin's Creed, quatro. O Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 3, o 3, Assassin's Creed 3 Liberation HD, Assassin's Creed Rogue, eu esqueci. Também tenho Assassin's Creed 4. Eu só não tenho o Brotherhood, Revelations e o 2. Só não tenho esses, de resto eu tenho todos. E o Unity, né, porque eu não tenho PS4 nem Xbox One. Mas eu vou comprar o Unity pra PC. Espera aí, que vai ter gameplay no canal. Também tem, foi mal. Já que, assim, aqui nesse vídeo eu não farei análise do Assassin's Creed Chronicles China. Pode deixar que eu vou fazer um compra ou não compra isolado dele, sozinho. Eu não farei de Chronicles China e Liberation HD 3, ou Liberation 3 HD, porque são spin-offs que foram melhorados. Tipo, o Liberation era um spin-off de DS e foi assim, e foi lançado para Xbox 360 PS3. Farei uma análise isolada dele também. A mesma coisa do Chronicles China. Chronicles China é um spin-off que eu farei uma análise isolada, porque eu não pesquisei muito dele, então eu não posso falar muito dele, no entanto. Mas aqui vamos começar o nosso compro ou não compro. E em primeiro lugar, vamos lá para o nosso Assassin's Creed 1. Vamos lá, galera. Bom, galera, voltei aqui. E hoje aqui nós estamos na análise, né, do Assassin's Creed 1. Mas antes de começar tudo, eu vou falar o propósito de Assassin's Creed. Bom, Assassin's Creed é uma guerra de paz entre os assassinos e os templários. Os dois querem paz, mas eles têm jeitos diferentes de conquistá-la. Os templários acham que a paz é movida pela ordem, pelo tudo certinho, e os assassinos pela liberdade. Então eles lutam por isso até o fim. E até hoje em dia, lá no jogo, né, existem os assassinos contra os templários. Só que os assassinos estão muito em menor números e os templários é a Abstergo Internamente. E o que é a Abstergo Internamente? A Abstergo era, tipo assim, são os templários que criaram uma empresa para eles fazerem lá as coisas deles, que eu esqueci o nome, dos projetos que eles fazem lá para descobrir o passado deles. E para isso eles criaram o projeto Animus. O que é o projeto Animus? Seria uma máquina onde, no início, né, que seria o Animus 1.0, seria uma máquina onde um descendente de uma pessoa, um assassino, por exemplo, o Altair, que vocês estão vendo aí no cavalo, descendente dos assassinos seria Desmond Miles, e ele seria capturado pela Abstergo e forçado a entrar no Animus para descobrir a história de três pessoas: Altair, Ezio e Connor. Eu conto do Ezio e Connor depois. Agora eu vou contar do Altair. Logo depois ele vive a história de Altair, alguma coisa assim. Um assassino muito antigo, que há muito tempo ele era o maior dos assassinos. Ele tinha um ranking muito alto, e por causa de uma palhaçada que ele fez, ele quis seguir o jeito dele, não quis seguir as ordens do seu mestre. Ele matou um civil, que é uma das regras que não pode ser feito, e também comprometeu a vida do seu irmão, que morreu também. Também a vila dele foi invadida por templários. Por causa disso ele foi rebaixado ao menor nível dos assassinos. E para recompensar isso, para ajudá-lo, o seu mestre Al-Mualim, que não tá aqui a foto dele, foi treiná-lo, e para ele conseguir um ranking alto como eles estavam antigamente, ele havia que matar 5 caras que estavam fazendo o mal contra ele. O enredo da história se passa normal, muitas coisas bem legais foram adicionadas a Assassin's Creed 1,
Tipo, você poderia andar de cavalo, poderia pular, subir de coisas, tipo parkour. As pessoas acharam isso muito legal. Tinha lâmina secreta, as espadas, o sistema de counter, de luta, os guardas que tinham pela cidade. As cidades eram um pouquinho menores do que hoje em dia, que tem nos jogos de hoje em dia. E muitas outras coisas, muitas maneiras que foram adicionadas nesse jogo, como os itens colecionáveis, as bandeiras dos assassinos e essas coisas que você fazia depois de terminar o jogo. E é claro, logo depois de terminar o jogo, você havia o mundo livre, que você poderia fazer itens colecionáveis e aquelas coisas para conseguir 100% de sincronização total. Bom, as pessoas que cuidaram ali do Desmond, voltando ao Desmond agora, as pessoas que cuidaram era a Lucy, que era uma menina lá que ela comandava o Animus. Peraí que eu vou mudar de imagem aqui pra vocês, pra não ficar só nessa imagem. A Lucy, que é a menina que comandava o Animus. Também tínhamos o doutor psicopata, que era o doutor alguma coisa lá, que eu esqueci o nome dele, que era um psicopata total. Bom, o Desmond passou uns 6 dias, ele saía da cama dele, ele saía do Animus e ia dormir, saía do Animus, ia dormir, assim ia. E logo depois que ele entrava no Animus, ele continuava a história de Altair. Altair tinha uma coisa que deixava ele no auge dos assassinos, que era o que? A visão de águia. Ele foi nomeado de a visão de águia, onde você pode ver um alvo, por exemplo. Todos os alvos que são do mal, vamos dizer assim, do mal, eles ficam em vermelhos, e um que é o principal, que é no momento que você tem que matar, fica em amarelo. E conforme os dias passaram, Desmond adquiriu essa habilidade e pôde ver mensagens escritas em frente à parede da sua cama. E assim ele foi adquirindo a força, a agilidade, o reflexo e tudo do Altair. E foi passando assim. Logo depois de Altair ele ter conseguido matar aqueles 5 caras, ele descobriu que o mestre, o 5º cara contou pra ele, ele descobriu que o mestre dele estava nada mais nada menos trollando ele, vamos dizer assim, que ele queria comandar tudo com a maçã do Éden. O que seria a maçã do Éden? A maçã do Éden seria um artefato histórico que viria antes da época dos assassinos contra os templários. Essa maçã do Éden poderia controlar mentes fracas e também mandar, por exemplo, eu tenho um monte de guardinhas aqui que não gostam de mim. Eu posso simplesmente controlar a mente deles e mandar matarem outras pessoas. E Almolin, que era o mestre do Altair, queria controlar o mundo e criar um mundo melhor, um mundo que os templários viam. Almolin, pra mim, não era um templário, não só pra mim, né? Pra ele não era um templário e ao mesmo tempo ele também não era um assassino. Era um corrupto traidor da Irmandade. E para isso, o que Altair teve que fazer? Altair enfrentou o seu mestre. Nos primeiros 5 minutos de gameplay, Almolin fica brincando com você. Sempre quando você dá um golpe forte nele, ele foge com a maçã do Éden. Outra habilidade da maçã do Éden é que você pode teleportar com ela, ficar invisível por alguns segundos e voltar em outro lugar muito distante do que você estava antes. Altair, com toda a sua arrogância fria. Sim, falar as características do Altair. Altair, ele era frio, grosso, ele era forte também, tinha muitos reflexos e também ele não estava ligado com ninguém, ele não queria saber de ninguém. Pra ele ali, todo mundo era só uma farsa, ele não queria saber de ninguém. E foi assim que continuou a história do Altair. Peraí, deixa eu mudar de imagem. E, bom, logo depois do Altair ter vencido o seu mestre, ele destruiu, né, vamos dizer assim, ele destruiu entre aspas, porque ele não conseguiu. Ele guardou a maçã do Éden em algum lugar que só depois Ezio Auditore foi encontrar. Logo depois disso, ele restaurou a Irmandade dos Assassinos e se tornou o líder, que antigamente seria o seu mestre, Almolin. Logo depois disso, Desmond acorda, tudo de boa, normal, e parece que os assassinos estão enfrentando a Abstergo. Logo depois disso, passa-se o primeiro jogo e Desmond continua lá capturado pela Abstergo. Agora vamos falar um pouquinho mais do final de Assassin's Creed 1, né? Assassin's Creed foi uma grande novidade, vendeu muito nas suas primeiras semanas, né?
não vendeu nada comparado aos de hoje em dia, claro, mas vendeu muito, um número comparável para um primeiro jogo de uma série. Foi muito bom isso. E por causa disso, né, as produtoras era Ubisoft com a parceria, vamos dizer, entre aspas, né, da Sony Pictures, e eles fizeram o jogo. Os gráficos não eram tão bons assim, e o game foi lançado para PC, Xbox 360 e PS3. Bom, logo depois de completar o Assassin's Creed 1, você tinha liberdade de sair na sua casa, da missão principal, coletar itens, fazer itens colecionáveis até conseguir 100% de sincronização, como eu disse aí pra vocês. A história se passava de sequências. Havia da sequência 1 a sequência 7, se eu não me engano, no Assassin's Creed 1, mas dos outros foram aumentados esse número de sequências. Bom, está dito aí, Assassin's Creed 1 foi isso aí, mas foram adicionando muito mais coisas no 2, que eu vou falar agorinha pra vocês. Bom, agora contamos a história do Assassin's Creed 2. Passou-se exatamente um ano e a Ubisoft não parou quieta e já fez logo o Assassin's Creed 2, vendo, né, a grande coisa que teve o 1. Bom, começamos aqui. Em primeiro lugar, o personagem que você controla no 2 seria um rico, famosinho, playboy. Na verdade, não era rico, ele era classe média, vamos dizer assim. Ele era playboy e todo mundo gostava dele, até as meninas que paqueravam ele, e toda hora ele fazia umas coisinhas que não é apropriado para dizer nesse vídeo. Pois bem, o nome dele era Ezio Auditore. Ele era um famoso, eu ia falar rico de novo, não, foi mal. Classe média, desculpa. Ele era famoso por sua ganância e beleza. Todas as meninas queriam ficar com ele. E algum tempo depois, eu não posso dizer muito desse jogo aí, como foi a história, porque eu nunca tive o Assassin's Creed 2. Então não posso dizer lá aquelas coisas assim do 2. Eu sei que o personagem é Ezio Auditore e ele tem uma missão. Ele tem que resgatar a sociedade como vou falar? No início, Ezio, ele não tem nenhuma coisa assim, mas ele tem que resgatar a sociedade mais ou menos do iniciozinho da Guerra dos 7 Anos. Essa guerra marcou muitos Assassin's Creed, inclusive a do Ezio. Bom, Ezio também teve que libertar muitas pessoas e coisas assim do tipo. E agora, como eu não sei o enredo da história do jogo, e nem procurei pesquisar, porque senão seria um grande spoiler, porque eu quero comprar esse jogo, eu vou falar um pouquinho das funcionalidades novas que adicionaram ao Assassin's Creed 2. No Assassin's Creed 2 você tinha um sistema de dinheiro, que era um E virado para o outro lado, vamos dizer assim, com um traçado. Esse dinheiro você gastava com muitas coisas, tipo comprar novas armas, comprar novos trajes. Mais uma coisa, você poderia alterar o traje do Ezio. Você tinha um monte de coleção de trajes que você poderia alterar. Comprava umas espadas, sei lá, aquele apitinho, parece um apitinho, mas não é, dos assassinos, e essas coisas assim do tipo. A única coisa que você não poderia ser comprada nova seria a lâmina secreta, que também, né, saía só uma. Mas uma coisa, um detalhe que eu esqueci de colocar no 1. Altair, ele teve que tirar um dedo da mão para que a lâmina não ultrapassasse o dedo e doesse muito. Mas já com Ezio, né, se passava 300 anos logo depois, os assassinos evoluíram e não precisaram mais tirar um dedo da mão, como vocês estão vendo aí a mão dele. Bom, muitas coisas outras foram adicionadas. Adicionaram também a transição de cidade. Você tinha que chegar numa cabaninha para pedir a cidade que você iria, e assim você era transportado por uma continha de dinheiro. Também existia as lojas de ferramentas, que você tinha que dar uma planta para uma pessoa e ela evoluía uma arma sua ou criava outra, coisa assim do tipo. A única pessoa que evoluía armas e criava era Leonardo da Vinci. Sim, naquele tempo, no jogo, né, existia Leonardo da Vinci, né, que ele criava armas para você.
e fazia as outras coisas lá também, alguns armamentos de trajes, coisas assim do tipo. Logo depois de terminar o jogo, era um mundo livre também, exatamente como o 2. Foi expandido o mundo, não existia apenas uma cidade, já que eu disse a transição de cidades era maior. Existia umas 4 cidades, se não me engano. Todas eram pequenas, mas também juntando todas eram grandes pra caramba. Tinha muita coisa pra recolher. E o jogo, mais ou menos, se você quisesse conseguir 100% de sincronização, você demorava umas 30 horas no máximo. E agora continuando o Desmond, né? Porque ele continuou lá, não podemos esquecer dele. Começa normal, o Desmond lá no Abstergo. E o que acontece? A Lucy era uma assassina. E bom, logo depois disso, eles fogem para o esconderijo dos assassinos, fugindo da Abstergo e tudo. Só que antes, a Lucy, vamos dizer, ela arquiva os dados da história do Ezio. E o Ezio vive a história no Animus 2.0, que seria um Animus mais evoluído que os assassinos inventaram para desvendar melhor a história do Ezio. E bom, essa história eles se passam lá no esconderijo dos assassinos, né, que é tipo uma casa bem reformulada com muitos equipamentos e coisas assim do tipo. E os únicos assassinos que vocês têm lá é o pai do Desmond, que seria um cara que sempre falou assim, o Desmond, ele bebia e coisa assim do tipo, ele não tava nem aí pra vida e nem sabia que tinha descendentes tão maneiros assim. Bom, os amigos que eu falei eram um idiota lá, babaca, que ao mesmo tempo era amigo, eu esqueci o nome dele. Uma menina lá que era muito inteligente em informática e computador. E a Lucy, que foi que nos salvou. Pera aí, galera, só um segundinho que eu tô me ajeitando aqui. Bom, essa foi mais ou menos a história do segundo. Posso falar que eu não joguei muito, mas muitas pessoas achavam que o segundo, putz, era o melhor jogo que existia, nunca iria passar. Só que quando conheceram o 3, mudaram de ideia, né? Porque o 3 foi demais. Então, logo depois disso, você terminava, você fazia. Tinha novos itens colecionados como desafios do Animus que você havia fazer para conseguir 100% de sincronização. Você não podia matar pessoas, em primeiro lugar, civis. Se você matasse 3 civis em seguida, você ia ser desincronizado e daria um game over ali e teria que voltar tudo de novo. Não o jogo inteiro, do último checkpoint que você havia feito, né? E bom, essa foi a história aí do 2. E Ezio, aí lembrando, ele era um adolescente, ele não sabia muito ainda dos assassinos e da história deles em direito. Mas como Ezio foi tão recebido pelo povo, a Ubisoft continuou sua história. Em apenas alguns meses, nem demorou um ano ao certo, foi lançado Assassin's Creed Brotherhood. Sim, Brotherhood. Não seguiria, né? Muitos acharam que ia ser Assassin's Creed 3, mas não seguiu assim uns números, né? Foi Brotherhood. Eu não sei falar direito. BROTHERHOOD. Eu vi isso aqui em cima da foto, então não tem muito o que falar. Assassin's Creed Brotherhood continuava a história de Ezio Auditore, mas o que aconteceu? Ele já havia virado um grande, né, assassino. Ele já havia todas as técnicas e já comandava um grande número de recrutas assassinos. Bom, Ezio aí já era um adulto e teve um grande objetivo, né? Matar este homem que vocês estão vendo bem aí na imagem. Foi muito complicado para ele, mas ele teve a ajuda de muitas pessoas, inclusive do seu tio Mario. E quando ele se apresenta, Mario se apresenta para Ezio, rola um easter egg lá que vocês vão ver, que é o easter egg de It's me, Mario. Que ele chega no Ezio e ele fala isso. E todo mundo sabe quem mais fala isso, né? Claro, é o Mario dos jogos antigos. E bom, também não joguei Brotherhood, não posso contar muito sobre a história, mas a coisa que mais forçalizou, mais as pessoas gostaram do Brotherhood foi a grande novidade dele.
o modo multijogador, ou multiplayer, como vocês querem dizer. O modo multijogador entusiasmou muitas pessoas para jogar o novo jogo Assassin's Creed Brotherhood. E como eu não disse no Assassin's Creed 2, o jogo foi lançado para PC, Xbox 360 e PS3. A mesma coisa no Brotherhood. Eu acho que até o 3 é a mesma coisa. Mas bem, Assassin's Creed Brotherhood, contando com seu multiplayer, havia modos para você fazer. O modo que as pessoas mais jogavam era o modo que você caçava uma pessoa em um mapa bem pequeno, numa cidade bem pequena. Tinha uma lista de personagens em primeiro lugar para você escolher, e também havia habilidades para você se disfarçar do seu inimigo. Mas contando a história do jogo, não. Contando o objetivo, né, desse modo multiplayer, que era o modo caçada selvagem, alguma coisa assim do tipo, que era assim: você havia de caçar uma pessoa. Sempre que você caçava, você ganhava pontos, e quem ficasse com maiores pontos no final do jogo ganhava a partida e ficava em primeiro, segundo e terceiro lugar. Bom, mas havia um problema: você não poderia apenas caçar, você era caçado também. Então você tinha que se esconder também em moinhos. Eu esqueci de falar isso nos dois jogos. Haviam os pontos de sincronização, que eram os pontos onde você sincronizava e você poderia fazer uma viagem rápida logo depois. Em vez de andar até lá, você fazia uma viagem rápida e já estava lá, normal. Mas para você era muito alto os pontos de sincronização, e para isso adicionaram os montes de palha, que era um lugar onde você se escondia, e sempre que achava um inimigo perto, você pegava ele, botava dentro de um monte de palha e ninguém via. Bom, se você fosse caçar uma pessoa, você poderia muito bem fazer ataques aéreos, ataques escondidos, ataques de palha, ataques de poço também, e muitas outras coisas. Mas se você era caçado, a sua única escolha mesmo... Peraí... está vendo essa imagem. A sua única escolha mesmo, vocês estão vendo aí um pouquinho no multiplayer, a única escolha era mesmo atordoar as pessoas. Havia cerca de 10 personagens jogáveis. Também existia acesso a um PES, que adicionava alguns outros personagens, mas eram uns 2, se eu não me engano. Então ao todo o jogo havia 12 personagens jogáveis. E também as DLCs, né, do jogo, que todo jogo da Assassin's Creed teve, menos o 1 e o 2. O Brotherhood já teve. A história eu não posso contar pra vocês também, porque eu não posso mentir aqui, eu não tenho experiência nenhuma no jogo, eu nunca joguei, então eu não posso dizer nada. Mas o que eu posso dizer, foi um jogo que revolucionou muito pelo modo multijogador. Peraí, deixa eu ver se... Vamos lá... Ok. Também... Ezio, ele poderia fazer novas coisas foram adicionadas ao jogo. Por exemplo, lembra o negócio de... como eu posso dizer? Lembra do negócio de... foi mal aí, galera, tô esquecendo agora. O dinheiro, sim, o dinheiro. Você poderia utilizar o dinheiro para muito, mas muito mais coisas. Em primeiro lugar, existia o baú. O baú era um lugar onde você guardava seu dinheiro, e sempre quando você passava muito tempo sem jogar, você chegava lá e clicava B ou bolinha, aí, como tá nos dois consoles, você ganhava uma certa quantidade de dinheiro, que era o baú que você tinha para você sempre ganhar dinheiro. Também você poderia saquear os seus inimigos, que era uma coisa que já havia adicionado nos 3 Assassin's Creed primeiros, que eu havia esquecido de comentar com vocês. Mas bem, deixa eu ver se eu não esqueci de mais alguma coisa do Brotherhood. Assim, modo livre. Logo depois de você zerar a campanha principal, você tinha um modo livre, que adicionaram muito, mas muito mais coisas colecionáveis, e demoraram cerca de 45 horas para você fazer 100% de sincronização. E o que aconteceu com o Ezio? Ezio continuava lá no Esquadrão dos Assassinos, e teve 2 invasões da Abstergo, mas não foram nada que mudasse lá a localização onde ele está no momento. Mas bem, agora vamos para o próximo Assassin's Creed, que foi lançado 1 ano depois desse. E como eu havia dito, 1 ano depois lançou-se Assassin's Creed Revelations, e contava também a história de Ezio Auditore, mas era diferente dessa vez. Ezio estava vivendo a metade da Guerra dos 7 Anos, como eu havia dito para vocês no Assassin's Creed 2.
Bom, vocês devem perceber que a minha voz mudou um pouquinho, coisa assim do tipo. E galera, o último vídeo do Brotherhood eu gravei era 11 e pouquinho, agora são 2 horas, que eu tô editando outros vídeos assim. E depois eu vou juntar todos pra fazer um vídeo só. Mas beleza, se vocês perceberem uma alteração da minha voz, coisa assim do tipo, vocês já sabem o que é. E bom, nesse jogo conta a história do Ezio tentando libertar todos os prisioneiros de uma torre que fizeram lá durante a Guerra dos 7 Anos. Como eu disse, eu não tenho esse jogo, não posso falar do enredo da história, é tudo que eu sei. Mas como vocês estão vendo aí na foto, Ezio cresceu, já vou até mudar de foto aqui, isso aqui não vale? Sim. Ezio cresceu, virou um senhor, né, vamos dizer assim, um senhor muito experiente. E também Revelations tem uma novidade, ele não conta apenas a história do Ezio, ele também conta o que? Ele conta os momentos finais de Altair dela alguma coisa lá, esqueci o nome dele. Conta isso, também conta o Ezio quando era senhor ou velho, tanto faz como vocês queiram dizer. Bom, falando do modo multiplayer, continua a mesma coisa. Foi aperfeiçoado alguns bugs que tinha aí, mas continua a mesma coisa, os modos. E uma coisa que Ezio, ele era capaz de ver, ele via da imaginação dele, ele via Altair, ele tinha um grande adoração por Altair, ele tinha um grande prazer de ser um sucessor dele. E por isso ele vê um fantasma do Altair andando, olhando pra ele, falando que não, falando que sim pra ele, coisa assim do tipo. Mas como eu disse, não posso dizer o enredo da história. E bem galera, aí se lançou Revelations. Revelations tinha um mundo bem mais expandido, um modo multiplayer aperfeiçoado, sem bugs. Claro, tinha alguns que era difícil retirar, mas não tinha tantos bugs como tinha o Brotherhood. No Revelations também conseguiu muitas mais vendas do que o Brotherhood. Também a arte gráfica, coisa assim do tipo, foi muito aperfeiçoada. Inclusive no Ezio, como vocês vão ver aí, ó, no Ezio e no Altair foi muito aperfeiçoada. Eu gostei pra caramba a arte que eles fizeram dos gráficos, e ficou muito maneiro mesmo. Esse Assassin's Creed Revelations será o próximo jogo que eu vou comprar de certeza absoluta. E bom galera, passou-se alguns meses, eu não posso dizer, passou um ano e pouquinho, e lançou-se um novo jogo da série. E dessa vez, nesse novo jogo, não contava a história do Ezio, porque o Ezio morreu em Florença. Nesse jogo mesmo aí, se você jogar o jogo, você vai ver a morte dele. Alguns anos depois, alguns meses depois mesmo, assim como eu disse pra vocês, um ano e pouquinho, foi lançado maravilhoso, o esperado, o tão bugado Assassin's Creed 3. Galera, e dessa vez, como eu disse, não contava a história do Ezio, e sim de um jovem indígena, pode dizer assim, Connor. O nome dele é verdadeiro, eu não sei, mas ele era Connor Davenport. Ele recebeu esse sobrenome por causa de seu mestre Aquiles. Mas vamos contar um pouquinho, eu posso contar o enredo dessa vez, porque eu tenho um jogo em minhas mãos e eu joguei ele por inteiro. Connor, no início, ele era um pequeno jovenzinho, mas calma aí, eu já não vou contar de Connor, eu vou contar da história de uma outra pessoa. Muitas pessoas acharam assim, esse jogo bugou, eu tô jogando com outra pessoa, porque no início do jogo você não jogava com ele, e sim com Hayden Kenway. Quem era Hayden Kenway? Seria o pai de Connor. Sim, ele era um templário e ele queria, achar uma chave. Ele queria achar uma chave para entrar nos artefatos históricos antigos para descobrir o fantasma da Juno. Sim, o fantasma da Juno seria um espírito que ficaria por ali assombrando não, ficaria ali vagando entre o mundo até que um dia ela seja libertada pelo Desmond, que foi nesse jogo mesmo. Bom, continuando a história de Desmond. Desmond e sua equipe de assassinos, eles foram para um grupo, um local, onde tem uma caverna que só é aberta pela maçã do Éden, que ele adquiriu no Assassin's Creed Revelations, que eu esqueci de comentar com vocês. Bom, outra coisa também que eu esqueci de comentar,
a Lucy era do mal. Na verdade, do mal não, ela queria atrair os assassinos. E assim, Desmond e Juno juntos mataram ela. Sim, Lucy morreu e era uma traidora. Isso mesmo. Mas agora continuando com a história do Connor, que é o mais legal de todos. A roupa do Connor, cara, em primeiro lugar, em assassino, é demais. Pra mim ganha em 10 de todas as roupas. Menos a do Edward. Menos a dele. Porque a roupa dele é demais. Falando sinceramente, é demais. Connor, ele é um garotinho irresponsável. Ele não tem paciência com nada. Ele acha que mesmo ele só sabendo dar um soco, ele pode vencer uma pessoa que passou 50 anos treinando. Ele é impaciente, chato e essas coisas. Mas acima de tudo, ele é corajoso, o que faz a sua personalidade atrair seus fãs. Bom, Connor, no início, ele morava com a sua mãe em uma vila. Eles eram índios. E uma vez que ele foi brincar de pique-esconde, ele se perdeu aí fora do vale e foi encontrado por um maldito carrasco, filho de uma égua, que é Charles Lee. Charles Lee seria o maior vilão do jogo, que seria quem o Connor matou no final. Charles Lee incendia e mata a mãe de Connor. Só que Connor faz uma coisa bem corajosa. Ele pergunta qual é o nome de Charles Lee e ele responde o nome dele, é claro. Aí ele fala por quê. E o Connor fala para caçá-lo, né? Vamos dizer assim, que o Connor já dava uma intuição para matá-lo, né? Vamos dizer assim. Logo depois disso, Connor cresce com a sua vila e ele encontra o fantasma da Juno pela mãe da aldeia. Sim, existia a mãe da aldeia na aldeia deles. O nome do Connor era Cassinabaxadabaxi, alguma coisa assim. Era muito estranho o nome dele, real, né? E o que aconteceu? Ele foi atrás de Aquiles para ser treinado. Aquiles no início, ele não queria treinar ele de forma alguma, mas logo depois ele acabou se cedendo ao lado infantil e ao lado também forte e corajoso de Connor. Logo depois disso, ele criou Connor por anos, fizeram missões em Nova York e muitas outras coisas. Mas, bem, eu vou contar uma partezinha também pra vocês, mas esperem só mais um segundinho, eu vou dar um corte aqui e eu já volto para continuar a história do Assassin's Creed 3. Bom, galera, voltando aqui. E, bom, continuando com Assassin's Creed 3. Eu terminei aí falando, se eu não me engano, Tá bom, eu terminei falando aí que a vila do Connor foi incendiada e ele cresceu. Bem, ele foi chamado pelos assassinos e foi treinado por Aquiles, como eu disse aí pra vocês antigamente. Logo depois passou 5 anos em missões em Nova York e coisas assim do tipo. E Connor virou um assassino de verdade. Até que um dia Aquiles mandou vestir essa roupa ultramente épica. Epicamente épica. Tipo assim. Bom, essa roupa aí foi a primeira do Connor. Claro, você tem outras roupas para personalizar e utilizar lá no seu guarda-roupa. E uma das coisas que mais me complicou na hora de jogar o jogo era saber aonde está o maldito guarda-roupa. Sim, porque eu não achava de forma alguma o guarda-roupa. De forma alguma. Mas no final do vídeo eu vou dizer aí pra vocês como é que se acha. Bom, Assassin's Creed 3 também trouxe um modo multijogador. Continuando a campanha. No fim, Connor mata seu pai, sem dó nem piedade, e também mata Charles Lee, que acaba morrendo, né, no fim por Connor, e continua essa revolução, que ele vive na guerra de uma revolução, né, vamos dizer assim, entre os patriotas e os casacas vermelhas, né. Como vocês estão vendo aí de fundo essa tela. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Tô vendo se eu acho uma foto compatível, galera. Mas eu acho que não tem não. Aqui, vocês estão vendo aqui essa foto aqui, que tá o Connor e a Aveline. A Aveline seria da Liberation HD. E bom, tem uma parte que o Connor luta com ela, não contra ela, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Mas essa parte só se passa se você comprar o Assassin's Creed 3 Liberation HD. Agora falando do
modo multijogador, modo multijogador foi muito aperfeiçoado, há muitos mais personagens e a Season Pass está muito mais recheado do que estava a do Assassin's Creed Revelations. E bom, também foi tirado alguns bugs, mas os bugs, cara, nesse jogo foram tão grandes no modo história, no modo normal, campanha, né, que, cara, na boa, ninguém aguentou os bugs, foram muitos. Você travava numa rocha, você subia no cavalo, ficava subindo, descia, subindo, descendo. Um cara ficava voando assim. Você podia, sei lá, só se você andasse, você ia voltar pro lugar. Aí você andava um pouquinho, você voltava, voltava. Era muito chato esses bugs. E por que disso, galera? Era porque tinha muitas pessoas na tela. E por causa disso, houve esses bugs também. Na cidade, era muito extenso e grande, muito maior do que todos esses filmes que teve. Mas os bugs foram extremos. Foi o que fez decair um pouquinho esse jogo. Esse jogo foi muito recebido pelos fãs. É muito bom mesmo. E eu, assim, recomendadíssimo pra você comprar. Eu tenho aqui em casa o Assassin's Creed 3, Liberation e esse também. Só que esse aí é meu, é da Signature Edition, que vem com a espada lá do Capitão. Vem a espada do Capitão. Capitão Kidd. Capitão Kidd, que é um grande capitão aí que vocês vão saber no Black Flag. E bom, falando do armário, né, da guarda-roupas. Para você achar seu guarda-roupa cheio dos seus trajes, das suas armas, das suas pistolas e coisas assim do tipo. Mais uma coisa que foi adicionada nesse jogo foi as pistolas. Agora inimigos, eles têm grandes espingardas e você tem uma pequena pistola e um arco também para se defender. A arma mais utilizada pelo Condor seria nada mais nada menos que uma faca e um grande... tá mais pra... não parece tanto assim um martelo, tá mais pra um machado, né, vamos dizer assim. Connor também tem outras armas, como o dardo de envenenamento. Ele também tem o dardo de corda e coisas assim do tipo que você pode comprar. Também tem a espada longa, que você não compra ela, e sim arranca de inimigos e bota lá no seu guarda-roupa. Para achar o guarda-roupa, para terminar aqui o Assassin's Creed 3, para você achar o guarda-roupa, você tem que entrar até a mansão do Aquiles, lá na fazenda, e encontrar uma tocha. Olhem todas as tochas que tiverem. E quando tiver uma tocha dizendo para você apertar B ou bolinha aí, nos dois consoles, vai abrir uma passagem secreta para o local onde estava a roupa do Connor e também seu guarda-roupa cheio de armas e pistolas. Bem, para terminar, são 55 horas no máximo para você terminar um jogo, sem ficar brincando na cidade. Que é muito bom você ficar brincando na cidade, matando os inimigos em cavalo, andando de cavalo, é muito maneiro isso aí. Então se você ficou brincando assim, vai demorar pelo menos 100 horas. No máximo, 100 horas. Mas se você levou a sério, jogou direto e não parou de fazer os objetivos, quer conseguir 100% de sincronização, você vai conseguir Rapidex em 55 horas, pode ter certeza. Os objetivos opcionais, que são as missões secundárias, agora teriam missões para você fazer muito mais complexas do que o Revelations. Também teria para você fazer aí, mas o que, assim, itens colecionáveis, muito mais, almanac de gimbis também para você colecionar aí e conseguir 100% de sincronização. E 2 trajes que estão inclusos aí no jogo, que seria o traje do Ezio, que você resgata lá na Uplay, e também seria o traje do Altair, que é muito chatinho de conseguir. Você tem que conseguir 100% de sincronização em todas as missões de campanha principal. Mas bom, galera, esse aí foi Assassin's Creed 3 e passou-se um ano e fez o tão aclamado. Sim, mas é uma coisa da Assassin's Creed 3. Foi adicionado batalhas navais, mas não muito complexas. A única coisa que você tinha que fazer era acelerar, parar, meia vela, vela toda, atirar, como dizes? Atirar
balas de canhão e também um grande atirador de balas, vamos dizer assim, que não era tanta coisa assim, essas batalhas navais que você tinha que fazer. Você não poderia sair pelo seu navio, assim, não era coisa assim do tipo, como Black Flag e o Rogue. Você poderia apenas fazer isso em missões da campanha principal e também da campanha secundária, que você poderia fazer em algumas missões do Capitão Kidd, se eu não me engano. Mas bem, então vamos agora falar do Assassin's Creed 4, que lançou um ano depois, se eu não me engano. Em 2013 foi lançado o tão aclamado, né, vamos dizer assim, Assassin's Creed 4 Black Flag. Isso mesmo. Eu não obtive esse jogo muito assim. Eu joguei um pouquinho, porque estava gratuito na live. Então não posso falar o enredo da história. Eu posso falar o início para não dar um grande spoiler aí pra vocês. Vai ser até melhor que eu não dou um spoiler, né? Bom, o personagem que você joga é Edward Kenway. Kenway? Ué, eu já ouvi esse nome? Sim, você ouviu. Hayden Kenway, sim, o pai do Connor. Então significaria que o Edward é o avô do Connor e também o pai do Hayden. Sim, ele veio muito antes, foi um dos primeiros a vir, né? Primeiro veio o Altair, o Ezio, e depois veio ele, né? Que seria o Edward. Edward em si seria apenas um pirata, mas em uma missão não, né? Em uma embarcação, ele estava com sua tripulação e uma coisa aconteceu. Um navio assassino o atacou. E quem estava lá era nada mais nada menos que Duncan Walpole. Era o nome dele, o nome do assassino lá, que estava atacando o navio de Edward. Edward, boladão, destruiu o navio dele, matou esse assassino. E logo depois disso, pegou suas vestimentas e descobriu que o assassino iria entregar um grande artefato histórico para o governo da cidade de Havana. Havana é uma das grandes cidades que você pode ambientar lá no jogo. Bom, há coisas que foram adicionadas lá no Assassin's Creed 4, as batalhas navais. E o que era isso? Batalhas navais, galera, era batalhas nos navios, que você poderia nada mais nada menos andar com navios pelos 7 mares. Você poderia customizar o seu navio, aumentar a força de capacidade dele, poderia ver os levels dos outros navios que navegam pelo mar, poderia enfrentar, abordar, evoluir, mudar a vela, o timão, um monte de coisa muito maneira que foi adicionada ao 4. Por isso o 4 foi tão aclamado assim pelas suas batalhas navais. E bom, uma das coisas que nós tínhamos era o barco, né? Como eu disse pra vocês, que o nome do barco do Edward seria Gralha. Gralha é o nome de um pássaro, né? Esse pássaro não é muito visto aí por aí, mas nos Estados Unidos é bem comum ver ele. Bom, Gralha, ele tinha algumas coisas boas e algumas coisas ruins. No início, Gralha é nada mais nada menos que um cutter. O que seria um cutter? Cutter seria classificações de um navio. Um navio tem seu level. No início, o level do navio do Edward seria 4, então ele seria um cutter. Por exemplo, eu tenho level 10, eu sou... não esqueci o nome do outro. Aí eu tenho level 20, aí eu tenho level 30, e todos assim têm nomes diferentes. Bom, no decorrer da história, você evolui seu navio e consegue fazer grandes batalhas navais, até desbloquear muitas coisas e coisas assim do tipo. Um enredo eu não posso contar pra vocês porque eu não joguei direito, mas também um modo multijogador continuou com mais aperfeiçoações. Muitos personagens foram adicionados, muitos mesmo. A Season Pass estava contando também com a história do subcapitão, né, vamos dizer assim, que era um amigo do Edward, que ele conheceu numa ilha de escravos. Nada mais nada menos seria quem mesmo? Ele é Adewale. Adewale, vocês nunca devem ouvir o seu nome até agora, né? Mas vocês já vão saber na análise que eu vou fazer do Rogue. Bom, Edward, ele tem o seu navio, como eu disse pra vocês, e ele também é um capitão.
ele é um pirata, só que no início ele não quer contar para ninguém. Edward matou um assassino e por causa disso ele não pode se tornar um assassino, mas ainda veste as vestimentas de assassino com muito orgulho. E agora falamos do que vocês falaram antes, né? James Kidd, o Capitão Kidd, como vocês queiram dizer. Era um amigo de Edward que viviam em Nassau. O que é Nassau? Nassau é a ilha dos piratas, a ilha da tranquilidade, onde os piratas relaxavam logo depois de invadir barcos de outras pessoas ou roubar mercamentos de mercadores, né? Bom, Nassau era o lugar dos piratas, só que de pouquinho em pouquinho foi avançada e dominada. Não foi mostrado isso no jogo, mas pela produtora da Ubisoft, a Ubisoft falou que terminava assim Nassau. Bom, James Kidd era um grande amigo do Edward, e ele também era um capitão, muito capitão. Ele guardou seus segredos em diversos lugares para que seus sucessores encontrasse, né, onde estão os segredos e conseguisse nada mais nada menos que a sua, vamos dizer assim, o traje, né? Falando de trajes agora, Edward, ele tem diversos trajes, muitos maiores do que o 3. Aliás, ele tem o traje do Connor, do Altair e também o traje do Ezio, que também é tudo disponível lá. E não tem esse negócio de você conseguir fazer uma missão e coisa assim do tipo, não. O único requisito para você conseguir esse traje é ter jogado o Assassin's Creed 1, 2 e o 3. Assim, se você jogou o 1, o 3 e o Revelations, você não ganha. Ou 1, 3 e o Brotherhood, você não ganha. Tem que jogar 1, 2 e 3. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algumas imagens para mostrar para você. Tem sim, vocês estão vendo aí uma baleia. Uma nova coisa que foi adicionada no 3, que eu esqueci de comentar, foi a caça. Você poderia caçar animais e criar melhoria de saúde, melhoria de vida, lugar para pistolas, coisas assim do tipo. Edward, ele poderia caçar baleias. No 3 não poderia isso. No 3 o que você poderia fazer era caçar lobos, caçar ursos, caçar aqueles bichinhos pequenininhos que eu esqueci o nome, gambá, castores, essas coisas assim do tipo. Criaturas terrestres. Já no 4 você poderia caçar baleias, orcas, golfinhos e diversas outras coisas, até tubarões, né? Para isso, para você caçar eles, você tinha que arpoar. O que era arpoar? Você ia com uma pequena tripulação para um pequeno barco, né? Vamos dizer assim. E sempre que o animal aparecia, você jogava uma lança e ia sempre jogando uma lança até ele morrer. E tinha outra coisa também para você conseguir tesouros subenterrados, que você nadado até lá embaixo com um traje lá que o Edward tinha de nadar. E o que acontecia? Para não faltar o ar, sua tripulação jogava barris que não estavam cheios de águas, e sim cheios de ar para Edward respirar lá embaixo. Mas o único problema nisso é porque tem animais, tubarões, inclusive tem um easter egg numa parte aí que você faz. Depois de completar todinhos mesmo, você ganha uma planta para ganhar armas e coisas assim do tipo, que eu já disse nos jogos anteriores para você, como fazer armas, essas coisas assim. Também foi adicionada uma nova coisa no Assassin's Creed 4. As cidades, elas eram um pouquinho menores, e por causa disso foram adicionados nada mais nada menos que as lojas de caça. Nas lojas de caça você poderia comprar, em vez de você ir procurando o animal, procurar, você poderia simplesmente comprar ele e fazer a sua melhoria de vida, ou espaço para pistola, coisa assim do tipo. Também você criava trajes com caça de animais, né? Vamos dizer assim. Você poderia criar também isso aí, lugares para pistola. Tinha até melhoria de saúde, de vida e coisas assim do tipo. Muitas coisas lá que é só vendo mesmo. Esse jogo aí foi muito premiado pela Ubisoft. Elas ganharam muito prêmios assim. E o jogo foi lançado para Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3 e PC. Sim, isso mesmo. E se eu não me engano, teve uma versão para Wii U. Se eu não estou equivocado aqui, eu acho que teve uma versão para Wii U. E bem, Assassin's Creed foi muito amado por todos os fãs. No finalzinho de 2014, falando especificamente em novembro, dia 11 de novembro de 2014, foi lançado Assassin's Creed Rogue. Bom, nesse dia foram lançados 2 jogos, um da nova geração e um da antiga geração.
Assassin's Creed Rogue veio para a antiga geração, apenas para Xbox 360, PS3 e PC. Já Assassin's Creed Unity foi apenas para Xbox One, PS4 e PC. Agora vamos falar do Assassin's Creed Rogue. Bom, tem grandes críticas sobre esse jogo, mesmo eu tendo testado ele, vai ser do tipo. O jogo trata-se de um personagem chamado Shay Patrick Cormac, é o nome dele mesmo. E no início do jogo ele vai falando, é como se ele narrasse a história dele. Ele vai falando que ele antigamente era um assassino e ele se traiu contra os assassinos. E isso é verdade. Eu não vou contar um enredo da história, porque eu não vou dar um spoiler aí pra vocês, mas eu já sei a história por completa. E a única coisa que eu vou falar pra vocês é que no início ele era um grande assassino marinheiro. E logo depois ele se tornou um templário. Sim, o jogo volta com as batalhas navais um pouquinho mais aperfeiçoadas. Agora você não pode ficar muito tempo nadando na água, senão você vai congelar e morrer. Também você não pode ultrapassar muitos limites. Se você ficar muito tempo parado em um lugar, o jogo vai ficar alertando para você andar. Isso é verdade. Eu deixei o meu controle 2 horas parado e depois mostrou aí pra mim essa mensagem. Eu achei meio estranho, mas beleza. Shay, ele vive no finalzinho da Guerra dos 7 anos, né? Na verdade, quando ele era assassino, ele estava no início dessa guerra, mas quando ele era ele já conhecia, já era um verdadeiro templário. Ele vive o finalzinho da Guerra dos 7 anos. E o que acontece no final? No final, apenas Shay mata um assassino, que seria o maior erro da sua vida. E bom, o que acontece? Shay, ele tem um amigo chamado Liam, que eles eram amigos desde pequenininho. Eles tinham uma amizade complexa e coisas assim do tipo. E assim, Shay, ele teve que viajar por seu pai. Por quê? O seu pai era um mercador de navios. Por isso Shay aprendeu muito sobre essa coisa de navio e tal. E bom, o seu pai morreu em uma embarcação e Shay foi salvo pelos piratas que estavam lá, né? E logo depois disso, dele reencontrar Liam traz ele aos assassinos. E Shay é aceitado por Achilles. Não é o Achilles do Assassin's Creed 3, só que mais novo. Ele é aceitado por Achilles. E logo depois disso ele se torna um assassino muito veterano. Ele tem uma cambada de amigos lá. Liam, aquela mulher lá, Adewale volta como um assassino veterano. Achilles também. Uma cambada de assassinos lá que eu esqueci o nome. Bom, depois de um tempo, Shay virou um templário, como eu disse. E por quê? Bom, Shay sempre se perguntava, quando ele fazia uma missão por ordem de Achilles, se aquilo estava certo. Será que aquilo era certo de eu fazer? Existia uma outra solução para isso, uma outra opção. Mas ele ficava calado, sempre analisando as suas missões. Mas teve uma vez que Achilles mandou retirar a maçã do Éden do seu lugar. E quando ele retirou, Lisboa, Portugal, né, foi para baixo, matando centenas de inocentes. Aquilo foi um basta para Shay até ele trair e se vingar contra a Irmandade dos Assassinos. Shay mata todos os seus irmãos, como ele fala no trailer, né? Ele mata aqueles que um dia ele chamou de irmão, todos agora são mortos. Shay pode ser considerado como um caçador de assassinos e não tanto quanto um templário. Ele tem um amigo que é um subcapitão, como eu disse no Black Flag, que é o Geese. É um cowboy, né, vamos dizer assim, que ele conhece no enforcamento, né? Geese ia ser enforcado, mas Shay o salva do seu enforcamento. Bom, no passado tempo, Shay aconteceu muitas coisas aí e a história é simples, é bem emocionante, mas é simples. Você termina o jogo, demora uns 35 horas para você conseguir 100% de sincronização e coisas assim do tipo. Mas agora as coisas ruins que eu tenho que falar sobre ele exatamente. Bom, esse jogo é um Ctrl+C do Black Flag e do 3 e um Ctrl+V nele. Só muda os personagens. Um exemplo, Nova York inteira foi reconstruída, quer dizer, Nova York inteira foi copiada do 3 e colocada no Rogue.
Isso mesmo, eles copiaram a Nova York e botaram de novo, sem fazer uma alteração. É claro, eles removeram algumas coisas para a cidade ficar menor, mas só isso, eles não adicionaram mais nada. Também as batalhas navais estão a mesma coisa, até perderam algumas atividades boas aí. E outra coisa que eu não havia comentado no 4, eu estou comentando agora no Rogue, no 4, que você joga uma pessoa, e o nome dela, eu não sei, não faço a mínima ideia porque ela não se revela. A única coisa que você pode ser é que ele é um agente da Abstergo trabalhando lá para os Templários. E bom, essa jogabilidade dessa pessoa não é bom. Se fosse com o Desmond ia ser mais legal, mas não é com ele. Então, assim, não tem lá muita coisa pra você fazer lá com ele. Só resolver uns enigmas lá de uns computadores e coisa assim do tipo. Mas não é lá aquela coisa legal como era com o Desmond. O jogo é um Ctrl+V do 3 e do 4. Sim, é sim, com certeza. Se você acha que não, bom, eu tenho pena, cara. É melhor você rever totalmente o jogo, porque ele é totalmente um Ctrl+V e um Ctrl+C e um Ctrl+V. É igualzinho o 3 e o 4. Tem algumas coisas assim simples que adicionaram, mas não é nada demais. Por exemplo, Shay agora ele pode matar uns 4 de vez, assim. Ele tem mais habilidade do que o 3 e o 4 e coisa assim do tipo. Ele não é aquele demais como o Edward era, mas também é bom. Ele é comparável com o Connor, vamos dizer assim. E o jogo, ele utiliza a mesma propriedade gráfica do 3 e do 4. Mas por que não tem bugs nesse jogo? É completamente sem bugs. Se rolar um, vai ser um em um ano, mais ou menos assim. Por quê? Tem muito menos pessoas na cidade. As cidades são menores, como eu disse pra vocês, que apagaram algumas partes de Nova York. E tipo, os gráficos são lindos. Isso aí eu tenho que realmente citar. Os gráficos são lindos, mas as cidades, as pessoas estão muito mais reduzidas do que o 4 do 3. Rogue, ele tem esse nome por causa da mudança de Shay para dos assassinos para os Templários. E alguma coisa que eu tenho que falar agora, que é uma coisa bem diferente. Não tem o modo multiplayer que tinha em todos os games. Nesse não tem. Não tem modo multiplayer nesse. Sim, eu comprei o jogo na ansiedade, comprei na Signature Edition, que é a primeira edição. E eu vou lá assim, meu Deus, eu vou jogar multiplayer com meus amigos, vai ser demais, vai ser demais, vai ser demais. E quando eu fui ver, não tinha multiplayer. Nossa, vocês tinham que ver como eu fiquei muito bolado com isso. Eu joguei aquele jogo muito bolado. Eu terminei 3 meses pra terminar esse jogo. Eu comprei dia 11 de novembro e terminei lá pra fevereiro, cara, porque ele tava chato. Esse jogo era você tinha a sensação de que já tinha jogado aquilo. Por isso que não era tão legal jogar esse Rogue. E se você tá em dúvida se compra o Rogue ou o 4, minha sugestão, mas você pode comprar o que quiser, eu não mando no seu dinheiro, mas minha sugestão, compra o 4, cara, porque o Rogue é o Ctrl+V, pode ter certeza absoluta. Bom, as coisas que foram adicionadas no Rogue foram as caças, algumas melhorias no navio e também alguns trajes novos, que a mesma coisa, você não poderia utilizar o traje dos antigos Assassin's Creed. Você não poderia de forma alguma utilizar eles. Tinha apenas um traje ali que era o mais maneiro de todos, que você conseguia, resgatava lá na Uplay, que era o traje de caçador de assassino, que esse aí foi mesmo maneiro. Então esse foi o Rogue aí, não sei muita coisa pra falar dele não. Como eu disse, foi uma cópia do 3 e do 4. Então vamos seguir para o último e o próximo, próximo e o último, né, Assassin's Creed no momento. Ainda no mesmo dia de Rogue foi lançado o melhor Assassin's Creed que já existiu, Assassin's Creed Unity, que veio com centenas de novidades que com certeza 99 eu vou esquecer. Sim, porque são muitas novidades, muitas novidades. No jogo você joga com o protagonista Arnaud Dorian, e no início você acha que é por capítulos, porque
no início, o que se projeta mais é o projeto Helix, da Abstergo. Mas assim, você acha que é aquilo, mas não. Você joga com Arnaud Doria, um jovem, né, adolescente, que... Lembra que eu falei pra vocês que o Shay cometeu o maior erro da sua vida, matando um assassino no final do jogo? Bem, o filho desse assassino era Arnaud, o que vocês estão vendo aí na tela. Arnaud cresceu com, vamos dizer assim, com um filho adotado, vamos dizer assim, de um homem que era bem famoso e tinha uma filha que chamava-se Elise. Eles eram irmãos praticamente, mas eles também, vocês sabem, né, o que é. Bom, Arnaud, tipo, cara, ele é inconsciente, impaciente, ele faz tudo como ele quer, no jeito que ele quiser. E na Revolução Francesa, cara, ele brilha como se fosse um brilho mesmo. Ele é tipo um Connor, só que menos pior. Connor é pior do que ele, com certeza. Arnaud, ele vive, o que mais posso dizer? Sim, a Revolução Francesa, com 3 de seus melhores amigos da Irmandade. Arnaud se torna um assassino logo, mas há algumas novidades nos trajes do assassino. Em primeiro lugar, você pode customizar seu traje. Não precisa ser exatamente o traje original do jogo. Você pode customizar do jeito que você bem entender o traje do Arnaud. Bom, tem que ser azul, né? Azul é uma regra, tem que ser azul. Mas o resto, sim, dos detalhes, você customiza do jeito que você bem entender. Uma nova arma que foi adicionada ao jogo como é que se chama? A lâmina secreta que dispara. O Arnaud, ele tem tipo um arco e flecha assim na mão, que atira a lâmina secreta e ela volta de novo pra ele. É como se tivesse uma corda pendurada nela, ela vai e volta. E bom, na Revolução Francesa, Arnaud faz história, porque ele liberta diversos escravos da mão dos ingleses e também muitas outras coisas. Ingleses e casacos vermelhos são a mesma coisa, tá, galera? Eu não sei direito do jogo, porque eu não tenho Xbox One nem PS4 e eu vou baixar no PC ainda, esperem aí. E assim, o modo multiplayer desse jogo que voltou, tirando o Rogue que não teve, né? O modo multiplayer voltou com tudo. Você poderia customizar o seu personagem, não havia apenas aqueles personagens que você tinha. Agora não tem aquela escolha de personagem, você customiza do jeito que você bem entender. Você poderia também adicionar armas. A arma que as pessoas mais usavam era o pequeno arco e flecha de lâmina secreta do Arnaud e também um machado muito maneiro de um dos parceiros do Arnaud. E bem, Assassin's Creed Unity foi muito bem recebido, muito bem mesmo. Assassin's Creed Unity é muito bom, realmente eu tenho que falar, merece palmas, galera, sem brincadeira, merece totalmente as palmas. Ele também foi recebido pelo Xbox One e PS4 com, assim, uma deusa, lenda, coisa assim do tipo, mas ficaram muito bolados quem era da antiga geração como eu, que, por exemplo, eles não botaram pra gente, poderia ter botado pra gente, mas eu compreendo isso, porque o Xbox, a antiga geração, né, ela não atendia os gráficos do jogo, que eram lindos. Eu não sei o objetivo nem o enredo do jogo, pra falar a verdade, mas eu posso falar que foi demais. E agora a resposta final: compro ou não compro essa épica série? É claro, bom, assim, comprar a série inteira aí é difícil, mas se você, cara, comprar pelo menos um jogo, por exemplo, eu tô em dúvida. Eu entendo que ele falou que é pra comprar, porque é bom, coisa assim do tipo, mas eu tô em dúvida, eu quero testar. Bom, testa a demo. Se você ainda acha que a demo não foi o bastante pra saber se esse jogo é bom, compra um lá. Se você não gostar, você não continua não, dá pra alguém, tanto faz. Mas se você gostar, continua comprando essa série, como eu estou comprando aqui. Essa série eu descobri alguns meses atrás, cara, eu fiquei
muito, mas muito legal mesmo. Eu achei muito maneiro a série do Assassin's Creed. Muitas pessoas falam que você sai na rua, você sai matando geral, mas não é isso. Primeiro você tem que entender a história do jogo. Já vou botar aqui certinho o som. Você tem que entender a história do jogo para simplesmente comentar dele depois. Bom, então é isso aí, galera. Se vocês tenham gostado, entre aí no canal dos meus parceiros, que vai estar aí na descrição, do Gaft Gamer e também do Naruto Gamer PS3, que fez essa épica intro aí, que vocês estão vendo, vocês viram aí no início. Eu sei que vocês viram aí no início, fez essa épica intro que eu gostei pra caramba. Então é isso aí, galera. Esse foi o Compre ou Não Compre de hoje. Valeu, falou e tchau!